gestante pode tomar remédio para circulação? Depende de qual remédio que a gente está falando. Existem sim alguns remédios que a gestante pode tomar, né, para melhorar a circulação, como também tem outros que a gestante não deve tomar, que pode causar alguns problemas, né, pode aumentar os riscos de algumas complicações durante a gestação. Então, qual que é a melhor coisa, assim, a melhor opção, se possível, claro, que não vai causar, né, interferência nenhuma na gestação, seriam as meias antitrombos, né, as meias elásticas, as meias de tratamento. Esse é o mecanismo que a gente pode usar para tratar a circulação da grávida, né, para combater aquele inchaço, principalmente nos meses finais da gestação, onde a barriga está muito grande, fazendo muito inchaço na perna, né, porque comprime as veias dentro da barriga, a veia cava, a veia rica, né, as veias ricas. Então, nesse período final, que é o que a grávida costuma sofrer mais com inchaço, com peso nas pernas, as meias são muito úteis, primeiro porque você não precisa dar nenhuma substância para a gestante, tá? Existem medicações que podem sim ajudar com segurança, não é que não deva usar, deve ser usado sim, né? Medicações para gestante sob prescrição e orientação médica, inclusive até mesmo a meia. A meia também deve ser prescrita porque a meia tem tamanhos diferentes, então a meia deve ser passada no tamanho adequado, tá? E numa compressão adequada para poder fazer o efeito desejado. Então, uma das estratégias que a gente dispõe para poder tratar, né, a inchaço e a circulação da gestante sem ter que dar nenhuma substância exógena, nenhum comprimido, nenhum remédio, é usar a meia de compressão, usar a meia elástica prescrita por um médico, e se ele achar necessário, se só a meia não for suficiente, existem sim medicações seguras para as grávidas. Por exemplo, a diosmina com esperidina, né, se prescrita por um médico, deve ser prescrita por um médico principalmente, não usada só porque eu mencionei, tá bom? Mas existem medicações que são seguras sim para tratar a circulação da gestante. E outras que a gente deve evitar, por exemplo, anticoagulantes, né? O AS pode causar problemas de escoamento prematuro de placenta, hemorragias, né, durante esse período. Então só deve ser usado com discrição. O que é pé diabético? Então, assim, o diabético, quando vai passando vários anos, né, longos anos, a pessoa que já tem mais de 5, de 10, de 15 anos de diabetes, ela vai perdendo um pouco da sensibilidade do pé, porque o diabetes ataca os nervos da perna, né, os nervos do corpo todo, para falar a verdade. Só que nós estamos dando exemplo da perna porque a pergunta foi sobre o pé diabético. E essa alteração da sensibilidade dos pés, né, com o passar do tempo, vai deformando o pé daquela pessoa, várias microfraturas vão acontecendo, às vezes abre aquela ferida na planta do pé, que é o mal perfurante, né, plantar, os dedos vão ficando aqueles dedos em garra, os ossos vão fazendo microfraturas e se fundindo como se fosse uma coisa só, tá bom? Então o pé diabético é uma doença, é um conjunto de alterações que acontecem nos pés dos diabéticos, né, causados por várias coisas, por microfraturas, pela neuropatia, né? Às vezes a pessoa tem feridas no pé, como mal perfurante, que pode inclusive gerar problemas graves, né? Problemas de amputação de membros, de dedos. Então isso que é o pé diabético, é uma entidade clínica, é uma doença, é uma condição, são várias alterações que ocorrem no pé, que ele vai, né, sofrendo degeneração dos ossos, das articulações, sofrendo alterações irreversíveis. Essa pessoa tem que se cuidar bastante, controlar o diabetes, usar calçados próprios para tirar a pressão dependendo de áreas específicas dos pés, principalmente áreas de proeminência óssea, porque ela já não sente a dor. A dor é um mecanismo de defesa, né? Quando a pessoa tem neuropatia, que o diabetes ataca os nervos e diminui a sensibilidade da perna, diminui a dor, a sensação de dor, essa pessoa não vai sentir a dor, que é defesa. Quando você dói, você quer ficar longe daquilo. Por exemplo, você bota a mão na panela quente, você logo quer tirar a mão porque dói, vai machucar a sua mão. Mesma coisa no frio, você bota a mão dentro do freezer, no gelo, vai ficar desconfortável. A dor é um mecanismo protetor. E essa pessoa que tem, né, diabetes de longa data, principalmente quando o diabetes atacou os nervos, afetou os nervos e causou neuropatia, ela perde a sensibilidade à dor. E aí perde parte da proteção. Então o pé diabético, quando chega nesse estágio, né, tem grande chance de
ter problemas aí com calçado apertado, abrir ferida sem a pessoa perceber, queimar o pé, furar o pé sem perceber. E com o tempo, passar do tempo, né, várias alterações anatômicas no arcabouço, no esqueleto, né, na parte de sustentação óssea do pé, vão alterando e tornando aqueles pés pouco alterados, deformados. Isso que é o pé diabético. O que é um aneurisma? Então vamos lá. Toda artéria, né, todo vaso sanguíneo do nosso corpo, ele tem um tamanho correto, né? Claro que é uma média. Tem aquela pessoa que é pequenininha, vai ter os vasos sanguíneos de um tamanho. E tem aquelas pessoas mais altas, um jogador de basquete, grandão, 2 metros de altura, vai ter os vasos sanguíneos de um tamanho um pouco maior, mas proporcional à sua estatura, ao seu tamanho, né? Então a gente tem uma média. Vamos botar e pegar a aorta, por exemplo. A aorta, que é o principal, né, a principal artéria do nosso corpo, ela tem em torno aí de 2 a 3,5, 2,5 a 3,5 centímetros. Quando esse vaso sanguíneo cresce de tamanho, ela pode se dilatar, né? A gente fala que esse vaso, ele está com uma ectasia, que é uma dilatação. E quando essa dilatação é muito grande, bem superior ao tamanho normal do vaso sanguíneo, né, daquela artéria, aí a gente fala que ela se tornou aneurismática. Então, o aneurisma é uma dilatação, é o aumento do tamanho de um vaso sanguíneo, principalmente de uma artéria. Tá bom? Então, vamos pegar um exemplo para você entender sobre o aneurisma. Imagina uma bola de soprar, um balão, uma bexiga. Quanto mais você sopra, né, ela vai aumentando o tamanho e a parede vai ficando cada vez mais fina. Já viu que ela vai ficando mais clarinha, fininha, fininha, até que ela estoura, né? Ela se rompe, ela explode, essa bexiga, essa bola de soprar. Então, o mesmo mecanismo acontece no aneurisma. Claro que não é com essa velocidade como assoprar de bola, né? Ou assoprar uma bexiga. O aneurisma, ele vai crescendo ao longo dos anos. Com o passar do tempo, o aneurisma vai crescendo e chega num ponto que ele pode se romper, tá bom? Por isso que é importante, né, identificar o aneurisma, dependendo do tamanho, procurar um médico para poder te orientar se está no momento ou não de tratar esse aneurisma, para poder evitar que ele se rompa e faça, né, cause um sangramento importante, um sangramento que pode inclusive causar problemas graves, né? Pode inclusive ser fatal. E qualquer local do nosso corpo onde tem uma artéria pode dar um aneurisma. Então, na circulação cerebral tem vários vasos sanguíneos. Lá pode dar aneurisma, aneurismas cerebrais. A aorta, que é um vaso grande no nosso corpo, né? Sai do coração, passa pelo tórax, navega através do abdômen, depois se bifurca para as pernas, também é outro vaso que pode dar aneurisma. As artérias da perna também podem ter aneurisma. Atrás do joelho, na região poplítea, é comum também ser um local de aneurisma, um aneurisma de poplítea, né? Então, qualquer parte do corpo, os vasos sanguíneos podem crescer, e aí são vários os mecanismos, várias as causas, vários fatores de risco que podem propiciar o crescimento, né, a dilatação desses vasos. Não vou entrar nesse detalhe, mas qualquer então vaso sanguíneo que dilatou, está maior do que o seu tamanho normal, é chamado de aneurisma, né? Dependendo do tamanho que ele chegar, ele é uma ectasia, e dependendo se esse tamanho é muito grande, a gente já considera um aneurisma. As varizes podem sangrar? Se isso acontecer, o que devo fazer? Então, depende do tamanho das veias, né, do calibre desses vasos, né, principalmente se ele estiver muito dilatado e com as paredes bem fininhas, que parece que vai romper, né, a qualquer momento, pode sim. Principalmente se você, por exemplo, tiver com a pele bem hidratada, tomar um banho muito prolongado. Não é que você não deve tomar um banho prolongado, não, pode sim. Mas o que eu estou dizendo é que a pele muito úmida, ela fica mais fininha e pode romper com mais facilidade. Na verdade, o que você deve fazer é procurar um médico antes de acontecer isso. Então, as varizes sim podem sangrar, elas podem romper na pele, podem romper tanto por um microtrauma, né, você bater em alguma coisa, ou até mesmo passar a unha ali sem querer e coçar, como pode romper espontâneo, dependendo que a pele ela fica tão fina, né, que por causa daquela pressão daquele sangue ali pode acabar se rompendo aquela pele. Então, o que você deve fazer quando isso acontece? Você deve pegar, né, de preferência uma gaze. Claro que tem gente que não tem gaze em casa, então pega um paninho limpo, né, uma toalhinha de banho, pode ser uma toalhinha de rosto que é menor,
bota bem no pontinho que está sangrando e coloca uma leve pressão em cima daquele ponto. Nada de colocar uma toalha bem fofa, um lençol, camisa, né? Porque isso não vai fazer estancar o sangramento. Uma pressão bem no pontinho que está sangrando favorece bem mais para esse sangue parar de sair ali, para favorecer a coagulação. E esses curativos, né? Eu já vi paciente colocar a toalha de banho, ele não aperta aquela região e fica absorvendo, fica chupando o sangue ali por um bom tempo e não faz coagular. Então a melhor coisa a fazer, né? Pegar uma gaze de preferência, se não tiver disponível uma toalha de rosto ou um lenço limpo, coloca bem no ponto onde está sangrando e aperta. Geralmente para, tá? Marca aí 10, 15, talvez 30 minutos, né? Se a pessoa toma anticoagulante, alguma outra coisa vai demorar um pouquinho mais. Aí você pode marcar aí meia hora, 40 minutos, mas uma pessoa que não toma nenhum remédio, é saudável, geralmente de 15 a 20 minutos já parou. Se você tiver, né, com dificuldade para esse sangramento parar, aí sim procura um médico, tá? Mas não fica deixando aquilo sangrar não, coloca essa compressão ali com um paninho ou uma gaze limpa, tá? E se dirige para um auxílio médico, um pronto-socorro ou um consultório de um médico para poder ter auxílio, tá bom? Mas geralmente esse sangramento é autolimitado, ele para, tá joia?